continuidade ao conteúdo referente à introdução ao pensamento clássico e sofista, veremos agora a resolução de exercícios sobre esse assunto. Questão 1. Em contraste com o período pré-socrático, marcado por reflexões cosmológicas, qual foi a grande preocupação do período que se inicia com os sofistas? Nós já abordamos o primeiro momento da filosofia, que é a filosofia pré-socrática, aonde os filósofos estavam presos numa busca pela arqué, pela physis, pelo cosmo, a relação do cosmo com o caos, uma busca racional para explicar a natureza. Então, se antes a explicação para a natureza era baseada nos mitos, numa parte mística, agora a explicação para a natureza era mais naturalista, numa perspectiva mais racional, filosófica. Esse primeiro momento ele vai gradualmente dar lugar a uma explicação voltada mais para o homem. Então a filosofia ela vai mudar o seu foco. Enquanto que no primeiro momento ela se preocupava muito com o mundo exterior, com a natureza que nos cerca, num segundo momento, que vai ter início com os sofistas, a preocupação filosófica vai estar mais voltada para o homem. Então, o antropos, né? No grego, a palavra homem significa antropos, ou seja, uma visão mais voltada para o homem. E aí, não apenas o homem por sua essência, pelos seus aspectos racionais, cognitivos, mas também o homem inserido na sociedade, um homem inserido no meio político. Então, a preocupação aqui vai ser muito voltada para a questão da oratória, porque havia todo um contexto na Grécia de disputas pelo poder. E como havia uma democracia, é importante a gente lembrar que essas cidades e estados da Grécia, elas eram democráticas, então elas tinham autonomia e as pessoas poderiam ir para o ambiente da ágora, que era o ambiente do debate, para poder expor suas ideias. E geralmente ganhava poder quem conseguia convencer melhor as pessoas através do discurso. Então é por isso que vai haver então o surgimento dos sofistas, que eles vão se valer dessa necessidade das pessoas de discursar, de falar bem, e vão começar a vender seus ensinamentos de como convencer as pessoas. Então, aqui, a busca de explicações racionais para o universo do período pré-socrático seguiu-se um período de busca de explicações racionais para o próprio ser humano, suas capacidades, sua natureza, sua essência, bem como suas relações do indivíduo com a sociedade. Isso aqui é uma síntese do que eu acabei de falar para vocês, né? Que foi essa transição do período pré-socrático para os sofistas. Tá bom? Que se vocês analisarem bem, foi uma síntese do que eu acabei de falar aqui detalhadamente. Questão 2. Caracteriza os sofistas o que favoreceu o seu surgimento. Também eu já comentei, né? Eu falei bastante na questão 1 sobre o contexto que favoreceu o surgimento dos sofistas, que foi toda uma questão de disputa de poder. Havia toda uma necessidade de oratória, de você saber discursar, de você saber falar bem. Então isso vai influenciar fortemente o surgimento dos sofistas. Então olha só, os sofistas eles eram o quê? Professores viajantes que vendiam ensinamentos práticos de filosofia. Tá? Nós vimos que esses sofistas aqui, por serem professores viajantes, eles não tinham um local fixo, então eles não ficavam presos apenas a uma bolha. Então eles conheciam vários lugares. Inclusive alguns biógrafos, né, sobre os sofistas costumam dizer que o fato deles não acreditarem em uma verdade universal, como nós vamos comentar aqui ainda nessa aula, era muito favorecido pelo fato de que eles viajavam por vários lugares do mundo. E aí eles percebiam, por exemplo, que chegava em um lugar, aquele povo cultuava um deus. Chegava em outro, tinha outro povo cultuando outros deuses. Chegava em outros lugares, eles começaram a perceber que as pessoas tinham diferentes verdades, que o que era verdade para uma pessoa em um local não era verdade para outra pessoa em outro local. Então o fato deles serem filósofos errantes muito influenciou também a perspectiva relativista que eles tinham. Então, olha só, suas lições visavam principalmente o desenvolvimento nos alunos do poder de argumentação, da habilidade retórica, da arte de convencer, tanto no âmbito público como no privado. Seu surgimento foi favorecido pelo momento histórico vivido pela civilização grega, uma época de muitas lutas políticas e intenso conflito de opiniões nas assembleias democráticas. Foi o que eu falei logo lá no início, né, que o fato deles viverem no momento onde o que se valorizava muito o discurso, você sabia discursar bem, falar bem para poder vencer um debate, isso favoreceu que pessoas, né, que também conheciam essas artes do debate vendessem seus ensinamentos. Até hoje nós vemos isso, né, quando a gente liga a televisão, vê lá os debates, né, políticos,
pessoas defendendo as suas ideias, e você sabe muitas vezes que aquela pessoa ali realmente ela está vendendo algo que muitas vezes nem ela acredita naquilo. Mas ela, como político, né, como alguém que veio da polis, né, que esse é o sentido grego, né, da palavra político, aquele que está na polis, aquele que está na cidade, está discursando, falando sobre a cidade, defendendo o seu ponto de vista, você vê que muitas vezes aquele político ali ele tem uma boa dicção, ele fala bonito. Vocês certamente já ouviram, né, seus pais ou alguém falar assim, poxa, político, né, ele fala um monte de coisa bonita que na prática ele não vai fazer. Por quê? Essa arte de falar bem, de dominar bem a oratória, isso é algo que já vem aqui no período da Grécia. Bom, então, questão 3 agora. Antes disso, né, tem aqui um meme, né, falando assim, ó, eis que você é Sócrates e seus amigos vão para a escola com os sofistas. Nós vamos falar uma aula só sobre Sócrates, porque Sócrates ele vai criticar profundamente os sofistas e será objeto de estudo da nossa próxima aula. Então, o homem é a medida de todas as coisas. Que relação você pode estabelecer entre essa frase de Protágoras e a concepção de verdade dos sofistas? Nós já vimos que dos sofistas, dois deles se destacaram bastante, que foi Protágoras e Gorgias. Protágoras, ele é autor dessa famosa frase, né, de que o homem é medida de todas as coisas, e com ela ele queria dizer o seguinte, que o homem não tem como chegar a uma verdade absoluta. Cada pessoa tem uma verdade. A ideia de Protágoras aqui é uma ideia bem relativista. Isso aqui, gente, vai ser o ponto, assim, eu diria que é o ponto central de divergência entre os sofistas e o terceiro momento da filosofia que nós vamos estudar, que é o dos filósofos clássicos, Sócrates, Platão e Aristóteles. Esses sofistas, eles não acreditavam em verdades absolutas, eles acreditavam que cada pessoa tinha sua própria verdade. Guardem bem isso, tá? Por quê? Os filósofos clássicos eles acreditavam que sim, havia uma verdade absoluta, que você poderia alcançar através da razão. E esse conhecimento ele estava em você. Bastava apenas que você buscasse tirar isso de dentro de você. Então existe toda uma ideia de verdades inatas que estava dentro de você e que você tinha que descobrir. Então, nós vamos ver até depois o método socrático, né, que é o método da maêutica, que é você tirar a verdade que está dentro de você através da arte da arte do diálogo, da arte do discurso, da dialética. Então, podemos aqui responder então essa questão, fazendo aqui uma síntese, que essa frase é uma expressão de visão relativista e subjetivista básica do pensamento sofista, ou seja, de que toda a verdade é relativa ao ser humano, pois se o ser humano é a medida de todas as coisas são de acordo com o ser humano. E como cada indivíduo tem sua própria medida ou maneira de medir as coisas, as opiniões humanas são infindáveis, diversas e não podem ser reduzidas a uma única verdade. Ou seja, se cada pessoa é diferente, então cada pessoa tem sua própria verdade. Então você não pode falar em verdades absolutas. Esse pensamento, gente, volto a falar sobre isso. Ele vai ser central. Então, muitas vezes vocês vão pegar questões de prova, vocês vão pegar... Inclusive no Enem, o Enem gosta muito de trabalhar com esse ponto aqui, que é essa diferença básica entre os sofistas e os filósofos clássicos. Além do fato, né, de Sócrates, Platão e Aristóteles vão criticar duramente os sofistas pelo fato de eles venderem seus ensinamentos, porque na concepção dos filósofos clássicos o conhecimento não deveria ser algo a ser vendido, deveria ser algo a ser passado gratuitamente, a partir, né, do diálogo. O conhecimento não deveria ser preso apenas a quem tivesse condições de comprar. Além desse ponto, o principal mesmo é o fato da questão da verdade. Gravem bem isso. Os sofistas não acreditavam em verdades absolutas. E os filósofos clássicos vão acreditar sim que você consegue chegar a verdades eternas, imutáveis, né, absolutas. Questão 4, para a gente poder fechar a nossa aula. No século V a.C., Atenas vivia o auge de sua democracia. Nesse mesmo período, os teatros estavam lotados, afinal as tragédias chamavam cada vez mais a atenção. Outro aspecto importante da civilização grega da época eram os discursos proferidos na ágora, para obter a aprovação da maioria. Esses pronunciamentos deveriam conter argumentos sólidos e persuasivos. Nesse caso, alguns cidadãos procuravam aperfeiçoar sua habilidade de discursar. Isso favoreceu o surgimento de um grupo de filósofos que dominavam a arte da oratória. Esses filósofos vinham de diferentes cidades e ensinavam sua arte em troca de pagamento. Eles foram duramente criticados por Sócrates e são conhecidos como... Gente, isso aqui é uma questão tranquila, vocês certamente já sabem a resposta, eles são os sofistas. Eu coloquei essa questão porque é uma questão de vestibular, que tem um enunciado muito bonito, faz uma síntese aqui do que seriam os sofistas. Foi
Os sofistas, né, como eu já falei, foram duramente criticados por Sócrates. Sócrates será objeto de estudo na nossa próxima aula, onde nós falaremos sobre o método socrático, sobre a vida de Sócrates, quem foi esse filósofo, né, que foi inclusive perseguido e morto. Na verdade, ele foi condenado a se suicidar, que era uma das penas que tinham no grego, que era a pessoa ser condenada a ser morta pelo próprio suicídio. E aí Sócrates ele vai ser perseguido, muito porque ele vai contrariar alguns grupos, além dos sofistas, né, ele vai contrariar também uma noção de conhecimento que era a ideia de que as pessoas achavam que conheciam muito de certas coisas. Só que Sócrates vai contrariar esse senso de verdade, né, de que as pessoas achavam que conheciam as coisas. E vai mostrar como que as pessoas muitas vezes eram ignorantes sobre aquilo que elas achavam que conheciam. E que era necessário buscar uma verdade a partir de um método de questionamento do seu próprio conhecimento. Então é dele aquela famosa frase, quando ele diz eu só sei que nada sei. E o que ele está querendo dizer com isso é o seguinte, que você muitas vezes acha que conhece, mas na verdade você não conhece ainda. Você precisa realmente se debruçar e fazer perguntas sobre aquilo que você acha que conhece, para realmente você chegar no verdadeiro conhecimento. Mas isso será objeto maior de estudo de uma próxima aula. Por aqui a gente fecha então a resolução desses exercícios e até uma próxima.